Ok, vamos lá. Depois de um hiato de 2 anos para o serviço militar, a maior banda do mundo tá de volta. E olha, isso não é só uma notícia, não. É um evento. Um evento monumental. Depois do que pareceu uma espera sem fim, os 7 membros do BTS estão oficialmente juntos de novo e o mundo inteiro tá de olho no que vem por aí. E essa é a energia, sabe, pura e elétrica, vindo direto do fandom. Esse comentário de um fã resume perfeitamente o sentimento global. Uma expectativa gigante, uma empolgação que, sério, é quase impossível de segurar, porque, no fim das contas, não é só sobre música, é sobre o retorno de um fenômeno cultural. E a repercussão vai muito, mas muito além dos fãs. Pensa só, uma única transmissão ao vivo e, bum, manchetes nos maiores veículos de comunicação do planeta. Rolling Stone, BBC, Forbes, Variety, a lista é enorme. Isso deixa bem claro que essa história não é só sobre K-pop. É um acontecimento global que todo mundo está prestando atenção. Então, para a gente entender direitinho a dimensão disso tudo, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o panorama geral desse retorno. Depois, o que cada membro fez nesse período solo. A gente vai falar também da reunião caótica que todo mundo amou, das tensões que rolam por trás dos sorrisos e, claro, o que esperar do tão aguardado ano de 2026. É isso, o palco tá pronto. Com o fim do serviço militar obrigatório para todos os 7 membros, aquela contagem regressiva que testou a paciência de milhões de pessoas finalmente chegou ao fim. O BTS está oficialmente de volta, pronto para começar o próximo capítulo. Mas olha só, esse ato não foi um tempo de folga, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, foi um período de uma transformação individual gigantesca. Cada um dos membros seguiu um caminho bem diferente, explorando a própria identidade como artista e mostrando para todo mundo que eles não estavam só parados esperando o tempo passar. E o que impressiona de verdade é a diversidade do que eles fizeram. A gente viu o Jin com turnês mundiais esgotadas, o RM com o álbum submetido ao Grammy e o Jungkook que se consolidou de vez como uma estrela solo global com o álbum Golden. E não para por aí. J-Hope, Jimin, Suga e V. Cada um brilhou do seu jeito, com projetos que foram da música até a moda e a filantropia. Quer dizer, cada um provou o seu valor sozinho. Então, resumindo, esse tempo solo não foi um desvio de rota, foi na verdade uma preparação. Cada experiência, cada sucesso, cada desafio que eles enfrentaram sozinhos, tudo isso agora vira base, o alicerce, para um grupo com muito mais profundidade e maturidade. E aí, eles voltaram, mas não foi com um anúncio formal, todo sério. Foi do jeito deles, com lives espontâneas, cheias de risada, de brincadeira e daquele caos genuíno que os fãs sentiam tanta, mas tanta falta. Era a volta daquela dinâmica de irmãos que o mundo inteiro se apaixonou. E essa frase do RM, o líder, que ele soltou numa live no Weverse, a plataforma deles com os fãs, ela diz tudo, né? Mostra a intensidade do desejo. Não era só uma obrigação de contrato, era uma necessidade, uma coisa emocional mesmo. Dava para sentir a urgência que eles tinham de voltar para a música e para os fãs. O Jimin também falou algo parecido, mostrando que a frustração com a espera não era só dos fãs. Eles mesmos estavam sentindo isso, e muito. E essa honestidade toda, de compartilhar o que estavam sentindo, só deixou a conexão com o público ainda mais forte. E claro, né, no meio daquela bagunça boa da reunião, eles já começaram a soltar umas pistas sobre o que vem por aí. Falaram do álbum novo, disseram que melhoraram muito, pronto. Foi só o que precisava para a expectativa de todo mundo ir lá para a estratosfera. E essa live, ela foi a essência do que faz o BTS ser tão especial. Foi a primeira vez em muito tempo que o Hot 7, que é como os fãs chamam os 7 juntos, apareceu. E teve de tudo. A volta do meme clássico, Jung, case comigo, eles lembrando coreografia antiga do nada, o RM contando que tirou carteira mas não sabe estacionar. São esses momentos, sabe? Essa coisa genuína que mostra a química única que eles têm. Mas nem tudo é tão simples assim. Por trás de toda essa alegria, dessa festa da reunião, tem umas camadas mais complexas. A pressão de um retorno desse tamanho é absurda, e alguns sinais de tensão nos bastidores começaram a aparecer. E aí fica a pergunta, né? A euforia do retorno é real, claro, mas será que ela está escondendo alguma coisa? Quais são os desafios, as frustrações que o grupo enfrenta quando as câmeras desligam? É aqui que a gente chega no ponto central dessa tensão. Foi um comentário do RM, o líder, surpreendentemente sincero e até crítico sobre a relação deles com a gravadora, a Hybe. E uma fala dessas vinda dele, obviamente, não passou batido. E o ponto principal aqui é o contexto.
Porque essa não foi a primeira vez. Outras falas do RM já tinham dado a entender que existia uma frustração ali com o cronograma, com a comunicação da empresa, e isso, claro, fez os fãs começarem a se perguntar se não tem um problema maior por trás de tudo. Ok, mas vamos voltar a olhar para o futuro agora. Porque, com ou sem tensão nos bastidores, uma coisa é fato. A volta do BTS vai, de novo, mexer com a indústria da música. A grande pergunta é, o que será que 2026 revela para eles e para o mundo? Isso não é previsão da mídia, não. É uma declaração de intenção deles mesmos. Uma promessa ousada, ambiciosa, que já dita o ritmo do comeback. Eles não estão voltando só para marcar a presença. Eles estão voltando para dominar. E o roteiro já tá bem claro, viu? Um álbum novo, completo, chegando na primavera de 2026. E depois, uma turnê mundial gigante. Basicamente, esses são os dois pilares que vão sustentar o que eles estão chamando de o ano do BTS. Mas é muito importante entender uma coisa. Isso não é só uma continuação. É o começo do que a gente pode chamar de capítulo 2. Se o primeiro capítulo foi sobre a subida ao estrelato, sobre provar o próprio valor, esse novo capítulo é sobre outra coisa. É sobre redefinir o legado deles como artistas maduros, cuja sinergia agora é turbinada por 7 jornadas individuais. O significado dessa volta muda dependendo de para quem a gente pergunta. Para os fãs que esperaram tanto, é um alívio. Para a indústria da música, é o retorno de um titã, tanto econômico quanto criativo. Mas para eles, para os 7 membros, o foco está todo no futuro, em como pegar tudo que aprenderam e transformar em algo totalmente novo. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, é a que mais importa, porque a verdadeira história desse retorno vai ser contada pela música. Como é que essa fusão de 7 jornadas solo, de 7 novas perspectivas, vai se manifestar no som deles? A resposta para isso não vai definir só o futuro do BTS, vai definir, talvez, o próprio futuro da música pop no mundo todo.